E nós, consumidores do Brasil, estamos sofrendo com a crise hídrica que afeta também o setor elétrico. Por isso, nossas contas, desde o ano passado, vêm sofrendo diversos reajustes. O último deles foi anunciado agora, no dia 2 de março, um aumento de 4,7% para o Norte e o Nordeste. Pensando nisso, nós aqui do Bem Você trouxemos o Almir Pereira. Ele é engenheiro eletricista da Eletrobras, Alagoas, e vai nos dar muitas dicas valiosas de como economizar energia. Almir, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui à Casa do Bem Você. É um prazer recebê-lo aqui. Almir, realmente a conta aumentou, é um impacto significativo nos nossos bolsos, nas nossas bolsas. E a gente precisa encontrar um jeito de economizar, energia. Qual é o primeiro passo? Uma dica geral para a gente economizar energia elétrica. Muito bom dia. Bom dia, Thaís. É um prazer estarmos aqui no seu programa. Bom, Thaís, há algumas dicas importantes que a dona de casa deve seguir. Medidas de conservação de energia, mudança de hábitos, fundamentalmente mudança de hábitos nesse momento realmente de escassez hídrica que nós estamos passando, já que nossa matriz energética ela é predominantemente hídrica, depende da chuva, depende dos rios. E aí a gente inicia com mudança de hábitos para depois passar um processo, vamos dizer assim, de investimentos e melhoria dos equipamentos eletrodomésticos. Isso é um passo importante. Isso. Quando você fala aí que tem que modernizar os nossos aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos, é uma verdade, Às vezes a gente fica com aqueles equipamentos obsoletos, que vão ficando mais velhos e aí gasta mais energia. É uma economia que não vale a pena. Então, vamos lá mudar, modernizar os nossos aparelhos, porque isso causa um impacto significativo. Almir, a gente separou algumas fotos de alguns aparelhos eletroeletrônicos para a gente mostrar aqui, Vamos ver qual foi o primeiro. Aí, a gente está mostrando algum aparelho em stand-by, o stand-by funcionando. Qual é a dica, Tira da tomada, deixa no stand-by, o que faz? Thaís, a dica para aparelhos de stand-by é quando você se retirar da sua residência, do seu imóvel, passar um determinado período longo, um dia inteiro ou um final de semana, aí você deve realmente retirar esses aparelhos da tomada, não só por uma questão para evitar o desperdício de energia, mas também por uma questão de segurança, para que não haja de repente uma intercorrência e haja um curto-circuito na rede e você venha a queimar o seu eletrodoméstico por algum tipo de distúrbio. Então são duas questões, uma questão que envolve economia de energia e outra de segurança. Então se recomenda que retire os aparelhos da tomada, há sim um consumo inerente ao stand-by desses aparelhos eletrônicos, e isso aumentou muito nos últimos anos com o advento de computadores, com o advento de micro-ondas, que se tornaram eletrodomésticos comuns nas residências todo do nosso Brasil. Agora, tira todos eles da tomada ou desliga o disjuntor? Não, eu creio que o ideal seja realmente retirá-los da tomada mesmo. Então sai peregrinando em casa, viu? Vai lá, tira tudinho da tomada. O disjuntor, ele é uma chave que ele não foi utilizado para fazer esse tipo de movimento. Ele é um equipamento de proteção para determinados distúrbios, curtos-circuitos ou sobrecargas. Então ele não é utilizado para fazer o manuseio continuamente, diariamente dele. Ele é feito para proteger o sistema elétrico da residência. É importante isso, gente. Não pode estar desligando o disjuntor, não. Me conta uma coisa, Almir. Existe um cálculo que é feito aí em cima da nossa conta para saber quantos % o stand-by representa na nossa conta? A gente realmente tem uma diferença grande, significativa de economia quando a gente desliga ali o stand-by? Thaís, no todo, ele percentualmente não é representativo. No entanto, ele é um puro desperdício. Ele não está transformando a energia em trabalho, você não está utilizando aquela energia consumida para um determinado lazer, para uma determinada atividade útil. Se você se retira de sua residência e simplesmente deixa uma televisão ou um DVD no stand-by, você está desperdiçando energia. Diferentemente quando você usa o ar-condicionado, você está utilizando para o seu conforto. Quando você toma banho com chuveiro elétrico, você também está utilizando para o seu conforto. O stand-by é um puro desperdício de energia que pode sim ser evitado com a retirada dos aparelhos da tomada. Tá certo, Almir. Vamos ver qual é a nossa próxima imagem. Tá aí, o ar-condicionado. Muita gente ainda tem aqueles aparelhos grandes de ar-condicionado, eles ainda são vendidos e a gente tem imagens aí dos splits, que são muito comercializados atualmente. Tem alguma dica, Aqueles ar-condicionados mais antigos, eles são mais econômicos, eles são menos econômicos? Os splits, tem alguma orientação para eles?
Em relação aos aparelhos de ar-condicionado, é uma dica recorrente, mas ela de fato se faz necessária, que é visualizar quando você for comprar o aparelho, se ele tem o selo Procel, que é o Programa Brasileiro de Conservação de Energia, que ele indica que aquele aparelho é mais eficiente, que ele produz o mesmo trabalho com menor consumo de energia. Certo, isso vem na etiqueta, vem na etiqueta, Agora, selo A, Procel. Me conta uma coisa, uma dúvida que eu acho que muita gente tem. A gente tem um espaço ali, um quarto, por exemplo, que a gente vai instalar um aparelho de ar-condicionado. O tamanho do quarto e o número de BTUs do ar-condicionado, isso influencia no gasto de energia? Por exemplo, eu tenho um quarto muito grande, eu vou colocar um ar-condicionado de 7.000 BTUs. Ele vai trabalhar mais, ele vai consumir mais energia? É melhor eu gastar um pouquinho mais, botar um de 12.000? Com certeza. Você tem que ter o correto dimensionamento do aparelho de ar-condicionado necessário. Nem maior, nem menor. Se você comprar para um determinado ambiente uma capacidade menor do que a necessária para climatizá-lo, você vai gerar maior consumo de energia para atingir aquela temperatura que em tese seria de conforto. Ao contrário, se você colocar um aparelho com uma capacidade muito superior à necessária, você vai consumir energia desnecessariamente, demasiadamente, e o conforto será até exacerbado, já que a temperatura será atingida com uma velocidade muito E esse negócio rápida. de ficar ligando e desligando o ar-condicionado também é ruim? Também prejudica, porque no momento da partida é que o motor consome maior energia, é onde tem a maior concentração de energia para o aparelho. Então, o ideal, gente, é procurar saber do técnico, da pessoa que fez a instalação elétrica da sua casa, tá lá ligadinha lá na Eletrobras, para saber aí a dimensão do seu quarto, saber a dimensão daquele espaço que você vai instalar o ar-condicionado, para você colocar o número de BTUs correto, né? Porque às vezes você economiza 100, 200 reais num aparelho e você vai sobrecarregar a sua conta, e não é isso que a gente quer, né? Vamos saber, Almi, agora qual a próxima imagem que a gente tem aí? A gente tem imagens de lâmpadas. As lâmpadas continuam aí também sendo bem polêmicas, né? As pessoas dizem, não faz muita diferença, o impacto na minha conta é tão pequeno com relação às lâmpadas, mas faz sim, né, Almi? Faz sim. A iluminação, ela, dentro dos aparelhos eletrodomésticos que nós temos, ela talvez represente terceiro ou quarto no ranking de que mais consuma. Nós temos a geladeira, nós temos o chuveiro elétrico e talvez o sistema de iluminação, porque não é uma lâmpada, são diversas lâmpadas, represente o terceiro maior consumo de energia de uma residência. É importante que a gente tenha, como foi demonstrado na imagem, lâmpadas mais eficientes, que consomem menos energia para uma mesma iluminação. Ou seja, então nós temos as incandescentes, nós temos as fluorescentes, nós temos as de LED também. As LED são as mais modernas, atualmente utilizadas, mas ainda tem um preço muito mais econômico, tem um preço um pouco maior no primeiro momento, que você tem que honrar com aquele custo, mas em curtíssimo prazo você vai ser compensado pela conta de energia. É um ganho que você, às vezes, parece intangível, mas com o decorrer do tempo você percebe a diferença na sua conta. Principalmente porque elas duram muito mais, elas têm uma vida útil muito maior, né? E o impacto consome muito menos. Então você rapidinho vai conseguir aí recuperar esse investimento que você fez aí nas lâmpadas de LED, né? Vale a pena. Vamos ver qual é a próxima imagem que a gente tem, Almi, pra gente comentar. Vamos saltar aí a próxima, aí o chuveiro elétrico, o velho vilão, né? A gente vê ali uma foto de uma pessoa que está regulando verão, inverno. Tem alguma orientação aí? A gente sabe que o banho tem que ser curto, né? Para começar a história. Tá aí, são 3 orientações básicas em relação ao chuveiro. Primeiro, também o programa de etiquetagem, que ele indica se aquele chuveiro está numa potência adequada para a necessidade diária do brasileiro de tomar um banho aquecido nas regiões mais frias. Também precisa a questão do tempo do banho, realmente isso é fundamental. O chuveiro, particularmente, ele tem uma demanda de potência muito alta, ou seja, ele demanda muita energia instantaneamente. Mas se você passa pouco tempo utilizando, o consumo de energia, a representação dele na conta de energia não será tão significativa, por exemplo, em detrimento do aparelho de ar-condicionado. Porque esse sim, nós passamos algumas horas utilizando ele. Então o ideal é você regular de acordo com a temperatura do dia, né? Então se não está muito quente, bota lá no verão mesmo, né? Se está muito quente, bota lá no verão, se está mais fresquinho, coloca no inverno. Eu diria que para a região nordeste que a gente vive, eu acho que o verão pode ser o ano todo, não tem porquê uma temperatura às vezes até desligar é melhor, né? Vamos ver a próxima, a gente tem uma imagenzinha aí. A gente tem a da borracha da geladeira, né? Que eu acho que essa é ponto pacífico, tem que estar em dia, né? Vamos ver a próxima. A geladeira já todo mundo... Então o ferro, eu mesma tenho dúvidas com relação ao ferro. Porque tem gente que diz, junta a roupa para passar tudo. Outros dizem, não, vai ligando poucas vezes ao longo da semana.
Qual a orientação, Almir? Aparelhos mais antigos, né, que eram aparelhos com uma tecnologia obsoleta, ele realmente era necessário fazer aquela dica que eu acho até um pouco desumana com a dona de casa, de juntar toda a roupa, esperar o ferro aquecer para você passar todas de uma vez. Hoje em dia os aparelhos são mais modernos, ele atinge a temperatura especificada, que o consumidor especifica, muito rapidamente. Então você pode sim passando aos poucos, aquece o ferro, passa um pouco de roupa e se programa assim durante o dia, que a influência na conta vai ser a mesma. Se você passar todas de uma vez ou se você passar gradativamente. Gente, olha só que dica legal, né? Então tirou um pouco desse peso da gente, porque nós, donas de casa, geralmente fazemos isso. A gente passou muitos anos ouvindo essa orientação. Junta tudo, passa tudo uma vez. Às vezes era um dia inteiro passando roupa. Então tá aí, ó, diminuir um pouquinho o nosso serviço. Então a dica, de novo, é comprar um aparelho moderno, né, Almir? Correto, vale a pena. E usar o vapor, a gente viu uma imagem ali do ferro a vapor. Ali, ó, a gente vê que esse ferro a vapor, ele gasta mais energia, ele consome mais energia? Realmente ele consome menos energia se você aquecer a água previamente e depois tirá-la da tomada e passar a usar o ferro a partir daquela água aquecida. Aí, em detrimento do ferro que você fica continuamente na tomada, você vai gastar menos sim. Ah, interessante. E você, como é que você faz assim para começar a passar a roupa? Começa a passar com o ferro mais frio e vai esquentando, esquenta o ferro, vai esfriando, como é que faz para economizar? Hoje a dica é esperar o ferro esquentar, só que ele atinge essa temperatura pré-especificada muito rapidamente, o que não demanda ele ficar ligado na tomada o tempo todo, esperando chegar naquela temperatura para depois passar. O tempo não é mais longo, como já foi em outros momentos, com outros ferros de outras tecnologias. Interessante, a gente passa ali então aquelas peças mais pesadas, com o ferro bem quente, quando a gente chegar ali no meio da trouxa da roupa, desliga o ferro da tomada, com aí morninho a gente vai passando essas roupas mais fininhas, essas roupas que exigem aí que o ferro esteja realmente mais frio. A gente tem uma última imagem aí, vamos colocar, é a imagem da máquina de lavar, né? A gente sabe que a máquina de lavar que usa a água quente, ela consome mais, né? Mas tem alguma orientação básica aí para dona de casa? A máquina de lavar é a dica dada para os outros aparelhos também. Vale a pena você olhar se o programa de etiquetagem, se é uma máquina do selo Procel, se é uma máquina certificada como A pelo selo Procel. Você utilizar ela de forma racional também, procurar manter uma programação de lavagem racional, você colocando as roupas gradativamente, não jogar todas de uma vez para não forçar a máquina, o correto dimensionamento da capacidade daquela máquina, a gente não entupir ela de roupa, porque aí vai forçar o motor, pode até dar algum defeito na engrenagem do motor também da máquina, não é só a questão da economia de energia, mas também de segurança. Então, o correto dimensionamento da máquina lavar para a sua necessidade. Você não utilizar uma máquina em excesso, com um volume muito superior ao que você demanda diariamente, mas também não utilizar uma máquina pequena para um volume de roupa muito significativo. Não só pode ter problema de consumo de energia, como também no aparelho. Então não é porque você tem uma máquina aí de 10 quilos a capacidade que você vai colocar os 10 quilos ali todos os dias que você for usar, porque ela não precisa trabalhar na sua potência máxima, né? A mesma orientação também para as máquinas de lavar prato? Correto. Mas as máquinas de lavar prato, elas esquentam ali a água, então acabam gastando um pouquinho mais de energia, né? E no caso da máquina de lavar roupa, ainda tem a centrífuga, né, que trabalha ali, então um pouco mais de energia elétrica. A gente realmente que vive hoje no mundo moderno, né, Almir, a gente tem que se adaptar, né, a essa nova realidade. A gente tem muita correria, trabalha em casa, trabalha lá fora, tem filho, tem marido, tem um monte de coisa. Hoje em dia os homens também estão tomando conta de casa, então precisam desses equipamentos que facilitem a vida, mas também a gente tem que tê-los e usá-los de uma forma muito consciente, muito inteligente, para que a gente não contamine o planeta, né? Não contamine os nossos gastos de energia, porque, claro, quanto mais a gente usa, mais a gente gasta, e quem sofre é o nosso sistema, né? O nosso ecossistema, a nossa natureza, infelizmente. Almir, muito obrigada pelas suas orientações, foi muito bacana. A gente que é dona de casa, a gente agradece demais quando chega alguém aqui para dar esse tipo de luz, esse tipo de orientação para a gente. Lhe agradeço, as portas do Bem Você estão sempre abertas para você. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Para você também, a gente está à disposição. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima.